Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando estiverem vendo, só me dão um ok aí. Sim. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar então na nossa quarta aula, né, sobre instrumentos de renda fixa, renda variável e derivativos, tá? Na verdade, essa aula, que a aula deveria ser a número 5, eu vou quebrar ela em duas, tá? Então eu vou falar hoje de renda fixa, né? No próximo encontro do módulo 3, eu vou falar sobre renda variável e de derivativos, tá? Então, hoje a aula a gente vai falar exclusivamente de instrumentos de renda fixa. Acredito que todos vocês aqui já estejam, mas antes só de continuar falando aqui, eu só preciso abrir uma coisa para mostrar para vocês aqui. A gente vai falar bastante, né, de renda fixa, né, e como é fácil investir em renda fixa, né? Então, acredito que muitos de vocês aí já devem fazer isso, né? E vou mostrar na prática como é que a gente pode fazer para poder investir em renda fixa, tá? Vou só abrir aqui o aplicativo da minha conta. Hoje é uma aula bem intuitiva. Estou abrindo aqui. Aí, quando estiverem vendo de novo, só me avise. Então, beleza, né? Feita essa pequena introdução aqui do nosso conteúdo de hoje, a gente vai falar hoje de renda fixa, tá? Então, o que que é a tal da renda fixa, né, pessoal? Então, a renda fixa ela é uma modalidade, tá, de investimento para quem procura, né, segurança e bons retornos, tá? Não são retornos tão exuberantes, né, quanto os na renda variável, porque os ativos de renda variável eles envolvem um fator a mais de risco, né, volatilidade e tudo mais. Então, geralmente quem tem um perfil mais conservador, um perfil mais moderado, ele investe aí em renda fixa, né? Ou pelo menos aloca uma boa parte da tua carteira de investimentos em renda fixa, tá? Lembrando que vocês podem me interromper e fazer perguntas no momento que vocês quiserem, tá? Então, o investimento ele é realizado diretamente em títulos públicos, né? Como o Tesouro Público Federal, né? O TPF, títulos privados, né? Que são os certificados de depósito, por exemplo, né? Que é um título de renda fixa. Então, de uma forma mais didática, né? Vamos supor que você empresta lá, sei lá, R$ 1.000 para um governo por 2 anos. Em troca, ele vai lá e te promete devolver esse valor mais uma taxa de juros. Então, esse acordo, né, que tu faz aí com esse acordo que tu faz, esse contrato que tu faz com o banco, ou com o governo, ou com qualquer instituição, tem regras claras, tá? O quanto que tu vai receber e quando. Então, assim, ó, a ideia principal, tá, da renda fixa é o seguinte: eu tenho que saber o quanto que eu tô colocando, né? Isso aí para qualquer investimento, obviamente, o prazo
que eu estou aplicando, ou seja, eu estou adquirindo uma LCI, por exemplo, por 2 anos, e aí você vai saber, né? Você já sabe o quanto que você vai receber, tá? Isso quando a gente estiver falando de um título pré-fixado, tá? Então, ou você sabe o quanto que você vai receber, ou como que você vai ser remunerado. Se eu, por exemplo, estiver falando de uma taxa pós-fixada, por exemplo, um Tesouro Selic, né? Aquele que vai ter pagando cupons ali, conforme vai passando as oscilações da taxa de juros. Então, por exemplo, se eu tiver um título pós-fixado, tá? Que paga a Selic, por exemplo, ele vai pagar 15% ao ano no primeiro mês. Se a Selic cair, ele vai pagar menos. Se a Selic subir, ele vai pagar mais. Então, tudo aquilo depende das condições daquilo que você sabe. Ou você sabe o quanto que você vai receber ao certo, ou você sabe pelo menos a metodologia de cálculo para essa operação, tá? Então, como eu acabei de falar, né? Características. Então, a gente tem a previsibilidade, né? Você sabe o quanto você vai receber, ou pelo menos como vai ser calculado, se eu estiver falando de depósito fixado. Geralmente, ele possui um baixo risco, tá? Pessoal, entenda-se baixo risco quando a gente compara com o mercado acionário, tá? O mercado de capitais, né? Pois há uma chance menor de perda, tá? Por exemplo, uma ação, ela tá R$ 50 hoje, sei lá, pode acontecer alguma coisa, ela cair a 5, ela cair ou ela pode também subir a 100, né? Então ela tem um baixo risco, né? Ela tem uma menor volatilidade, tá? Então ele tem 3 principais tipos de emissores, né? Quem é que pode emitir títulos de renda fixa? O governo pode emitir Tesouro Direto, né? Através do Tesouro Selic, PCA, enfim. Bancos, né? CDB pode fazer isso, né? Empresas, por exemplo, eles podem captar através de debêntures. Debêntures é um título de renda fixa, né? Parecido com as ações, só que tem uma característica diferente, né? A gente vai ver melhor isso no próximo encontro do módulo 3, tá? A gente vai falando aí de debêntures. Então, basicamente, na nossa aula de hoje, a gente vai entender os principais produtos de renda fixa, tá? Então, a gente vai falar de Tesouro Direto, dos títulos públicos federais, do CDB, da LCI, das letras de crédito, das debêntures, dos CRAs, né, que são certificados de recebíveis do agronegócio, e o CRI, o CRI, que são os certificados de recebíveis imobiliários, tá? Eles têm uma pequena diferença aí com as LCIs e com as LCAs, tá? Então, começando aqui, né, pessoal, pelo Tesouro Direto, ele é um dos investimentos aqui mais populares no Brasil, tá? Quando eu falo mais popular, pessoal, eles são os investimentos mais acessíveis, tá? Por que que eu falo isso? Qualquer pessoa, né, física, consegue criar uma conta aqui. É que faz tanto tempo que eu não entro no meu tesouro, que eu nem vou entrar, mas assim, tu larga aqui no Google aqui, Tesouro Direto, e tu consegue criar uma conta, né? Tu pode entrar com o Gov aqui. Vamos ver se eu consigo acessar pelo Gov para mostrar para vocês, porque é bem interessante. Quer ver, ó? Tu tem uma plataforma de investimentos aqui, simples, fácil de acessar, tá? Vamos ver se a conta Gov me ajuda. Vamos ver se não der, também não tem problema. O foco principal mesmo, eu queria mostrar os outros produtos. Enfim, não sei se vai dar certo isso aqui. Vamos ver. Enfim, acho que não vai rolar, infelizmente. Senão eu vou mostrar para vocês. É uma plataforma bem democrática, né, de acesso. Ela tem uma linguagem fácil, né? Ela, enfim, para quem está começando na área dos investimentos aí, é uma ótima entender como é que funciona aí a plataforma do Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto é uma plataforma, né, onde você consegue comprar títulos ali de renda fixa, tá? Então, basicamente, é isso. Então, o Tesouro Direto já tem mais de 20 anos já, né? Foi desenvolvido lá em 2002, que foi uma parceria, né, entre o Tesouro Nacional e a B3. A B3, para quem não conhece, é a nossa bolsa de valores, né? É o monopólio, na verdade, da nossa bolsa de valores. A B3 significa Bolsa, Brasil e Balcão, né? Onde são negociados vários ativos mobiliários, né? E o objetivo desse programa é facilitar o acesso de pessoas físicas, né, a investimentos públicos através da internet. Então, esse investimento possui uma rentabilidade superior à poupança, e essa diferença se tornou mais significativa ao longo dos anos, né? A partir de R$ 30,
você já consegue investir aí no Tesouro Direto. Então, quando você compra o título, o Tesouro ali vai te pagar os juros através aí do Tesouro Direto, que é a plataforma. Então, como complemento, né, a gente consegue negociar títulos públicos federais na plataforma do Tesouro Direto ou de bancos, né. Então, o que que são os títulos públicos federais, né? O título público federal, pessoal, ele é uma forma que o governo, né, o governo, principalmente o federal, estadual não sei, não me lembro mais se o governo estadual tem direito de emitir título, né, mas hoje, vamos generalizar, em 95% dos títulos públicos, então, são emitidos pelo governo federal, tá? Então, o que que ele faz? Ele emite um título da dívida, um papel da dívida, né, para pegar dinheiro emprestado da população para financiar suas atividades, tá? E, inclusive, pessoal, os títulos públicos federais, eles também são, é uma coisa muito importante, eles também são uma ferramenta de política monetária. Por quê? Porque através da emissão de títulos públicos federais, o governo federal ele consegue tanto colocar dinheiro na economia como tirar dinheiro da economia. Como é que ele faz isso? Se o governo aumenta a taxa de juros, ou seja, ele começa a pagar mais pelo seu título público federal, pelo seu pedaço da sua dívida, a gente pode dizer que a população ela vai ficar tentada a aplicar mais dinheiro no tesouro, né? Então, ela é uma política contracionista. Ele pega dinheiro da população para poder se financiar, né? Agora, a recíproca é verdadeira, tá, pessoal? Se porventura o governo baixa a taxa de juros, ou seja, começa a remunerar menos os títulos públicos federais, isso estimula o quê? Estimula que as pessoas vendam seus papéis de volta para o governo, né? Peguem o dinheiro de volta, ou seja, tem dinheiro entrando na economia de novo, né? Então, além de ser uma ferramenta com que o governo consegue captar recurso, tanto no longo, no curto, no médio e no longo prazo, também serve também como uma ferramenta, tá? Um instrumento de renda, desculpa, uma política monetária, tá? Tanto contracionista, se eu estiver oferecendo um juro maior, ou uma política expansionista, se eu estiver jogando dinheiro para a economia de volta, tá? Então, essa é uma das principais formas aí que o governo tem, ou de se financiar, ou de fazer política monetária. Às vezes, isso aí vem casado, né? Geralmente é as duas coisas. Então, feita essa breve apresentação aí dos títulos públicos federais, a gente vai falar um pouco sobre o CDB. Eu acho que o CDB, né, ele é a forma de investimento hoje que ela é a mais popular, né? Eu acho que todo mundo já deve ter aplicado no CDB, direta ou indiretamente, né? Para quem tem conta corrente em algum banco, quando geralmente uma conta corrente normal, ela já vem com um serviço de aplicação automática, tá? No Bradesco a gente chama de investe fácil. Então, todo o dinheiro que dorme na conta de um dia para o outro, o banco ele pega e aplica o dinheiro num CDB que tem liquidez diária, ou seja, a pessoa consegue sacar a qualquer momento, 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Porque o banco não pode simplesmente pegar o dinheiro da pessoa e, né, trancar o dinheiro sem a prévia autorização. Mas a colocar num investimento com baixíssimo risco, né? O banco geralmente faz isso, né? Geralmente são fundos de renda fixa simples, que não precisa, não precisa de API nem nada do tipo. Então, geralmente, né, esse serviço de aplicação automática a gente conhece como CDB, tá? Então, um dos tipos, né? Existem CDBs que são pré-fixados, existem CDBs que são pós-fixados, existem CDBs com carência, ou seja, que a pessoa só consegue resgatar daqui a um ano. Tem CDBs que são na hora, tem CDBs que têm liquidez de um dia, enfim, existem vários tipos de CDBs, tá? Então, o CDB ele significa o certificado de depósito bancário, né? É um tipo de investimento de renda fixa onde você empresta o seu dinheiro para o banco e em troca ele vai te pagar uns juros aí depois de um tempo, tá, pessoal? Claro, tá? Cada um desses produtos aqui eles têm uma tributação diferente, tá? Tem produtos que seguem a tributação de renda fixa normal, tem produtos que são incentivados pelo governo e não há cobrança de imposto de renda por enquanto, que são as LCIs e as LCAs, tá? Inclusive, acredito que já para 2026 a isenção das letras de crédito já vão cair fora, né? Mas por enquanto dá para dizer que está isento, né? Enfim, cada produto ele tem a sua característica diferente. Então, imagina que o banco, né,
que precisa de dinheiro para emprestar para outras pessoas, né? Ou para se próprio investir ou fazer algum negócio, ele vai te oferecer um acordo, né? Você empresta, sei lá, R$ 1.000 para ele agora e daqui a um ano ele vai te devolver esse valor com juros. Esse contrato, né? Esse acordo é o CDB, tá? E aí é claro, né, pessoal? Se eu quiser, se eu aplicar meu dinheiro com liquidez automática, né? Com liquidez na hora, por exemplo, eu preciso do dinheiro. Eu quero agora o dinheiro, eu quero resgatar agora o valor. É claro que tu vai receber uma remuneração melhor. Aquela pessoa que permite, né, que aplica num CDB ou em qualquer produto de investimento, que, que sabe que, por exemplo, esse dinheiro vai ficar preso por 5 anos. É óbvio que ela vai exigir um retorno maior do que aquela pessoa que deixa o dinheiro para ser resgatado de qualquer forma imediata. Por que, que o banco tem que pagar mais? Porque às vezes o banco quer fazer um investimento a longo prazo, está captando recursos. O banco está, sei lá, expandindo, quer abrir mais 200 agências, então ele precisa captar recursos. Então, as pessoas que investirem no banco por 5 anos, se elas solicitarem o resgate do investimento, você concorda comigo que o banco não vai ter como financiar a abertura das agências, igual desse exemplo que eu fiz. Então, para que o investidor aplique o dinheiro por mais tempo, ele restringe o consumo por mais tempo, ele vai exigir uma remuneração maior, tá? Então, geralmente os certificados de depósito bancário são esses acordos, tá? Então, tem vários tipos aqui que a gente pode fazer. A gente tem aqui as LCIs e as LCAs, tá? São as letras de crédito, tanto imobiliário como a do agronegócio. Elas são investimentos de renda fixa, tá? Que são parecidos com o CDB, tá, pessoal? Mas tem uma vantagem importante. São isentas de imposto de renda. Então, além de tu aplicar o teu dinheiro, tu não paga imposto de renda, tá? Só que ela tem uma peculiaridade diferente do CDB. A modalidade da LCI é a partir de 1 ano. Então, 1 ano no mínimo para tu deixar aplicar teu dinheiro. Tu não vai pagar imposto de renda, mas tu tem que deixar no mínimo teu dinheiro 1 ano. Pode ser prorrogado por no máximo 2, tá? Pedro, por que que não existe um produto de... eu não vou precisar do dinheiro por 10 anos. Por que que não cria uma LCI ou uma LCA com esse prazo de 10 anos? Porque imagina se o governo gera isenção de imposto de renda e o cara não, né, simplesmente aplica por 10 anos. O governo não pode querer cobrar imposto de renda de um título que ele negociou com isenção de imposto de renda. Então, geralmente, produtos de investimento que têm incentivo do governo, geralmente, tá, pessoal, eles são em períodos curtos, tá? Porque senão vira, que nem um colega meu diz, vira barbada, né? Então, em linhas gerais, você vai emprestar seu dinheiro para o banco, né? Para que ele possa utilizar para financiar o setor imobiliário, né? No caso da letra de crédito do imobiliário, e a atividade rural, no caso da LCA. Então, aí é outra peculiaridade que difere do CDB, né? No CDB, o banco pega o dinheiro e geralmente ele aplica naquilo que ele acha melhor. Na LCI, o governo exige que o dinheiro seja aplicado nas áreas imobiliárias ou nas áreas do agronegócio, né? Não sei se alguém levantou a mão, pode falar. Uma dúvida. Até ali está escrito que vai ser isento de imposto de renda até o final do ano, né? Se eu aplicar agora, no caso, com o tempo de 1 ano, que tu falou que é no mínimo 1 ano, né? Isso vale, no caso, tendo sido aplicado até o final do ano, vale sem imposto de renda? Ou vai valer só por 2 meses e depois o resto já vai ser? Boa pergunta. Assim, ó, se tu adquirir uma LCA 31 de dezembro de 2025 com prazo de 2 anos e lá no produto tiver escrito que é isento de imposto de renda, independente, tá? Vale o que você contratou. Se você contratou na época que era isento, ele vai permanecer isento até o final do prazo, tá? Não, na verdade, é até ilegal, o governo não pode fazer isso aí, né? Ele não pode simplesmente dar uma canetada e mandar tu pagar imposto de renda de uma coisa que tu contratou antes, tá? Então, se tu fizer uma LCI hoje, com prazo de 2 anos, você vai pagar imposto de renda, você não vai pagar imposto de renda nenhum, tá? Se você contratou. Agora, e a recíproca é verdadeira, tá? Se você tiver um título de renda fixa que ele não tem isenção de IR, tá? E aí 2 meses depois, o governo lançou lá uma isenção de imposto de renda para poder incentivar as pessoas a aplicarem em CDB, você também não é afetado, porque você adquiriu o teu título antes da tributação nova. Não sei se ficou claro? Beleza, valeu.
Uhum. Então, essa é a oportunidade aí para quem quer aplicar em LC e LCA e não pagar imposto de renda. Falando agora sobre letra de câmbio, né, as LCs aí, eles são título de. Geralmente isso não cai muito em prova, então eu vou mais passar por esse tópico, tá? As letras de câmbio, né? Eles são considerados um instrumento de renda fixa, tá? Geralmente eles são pós-fixados, tá, pessoal? Por quê? Porque o câmbio flutua, tá? Ele sempre vai estar flutuando, né? Então não tem como tu atrelar uma rentabilidade pré-fixada num título que está atrelado na taxa de câmbio, tá? Então, a letra de câmbio é um título de renda fixa que é emitido por financeiras, tá? Onde você empresta dinheiro para essas mesmas, né? E recebe os juros em troca depois do prazo combinado. Então, o que vocês podem perceber, né? Dos produtos de renda fixa? Eles seguem a mesma cartilha, né? Tu está emprestando dinheiro para alguém por um prazo, por determinada rentabilidade, né? O que muda geralmente é só a tributação, tá? No caso, CDBs, as letras de câmbio, as debêntures, elas seguem a tributação, a tabela de tributação da renda fixa, né? Até 180 dias, 22,5%, de 180 dias a 360, 20%, de 361 a 720, 17,5%, e acima de 720 dias, 15%, tá? Sobre o que rendeu, não nunca sobre o valor total, tá? Então, a letra de câmbio também ele é bem semelhante aos demais produtos que eu acabei de falar. Já as debêntures, pessoal, muita gente geralmente ficam com dúvida quando a gente está falando de ações, né? Geralmente debêntures e ações elas são, não vou dizer que são irmãs, tá? Mas vou dizer que são primos, né? Por quê? Porque as debêntures são os valores mobiliários que vão representar as dívidas de curto, de médio ou de longo prazo das sociedades anônimas, tá? Que são as emissoras. E, inclusive, as sociedades anônimas são aquelas ali que emitem ações, tá? Que abrem o capital na bolsa, que fazem a IPO, né? A Initial Public Offer. Então, elas podem contar com isenção de imposto de renda e de IOF para pessoa física ou não, tá? Depende muito do setor onde ela atua. Por exemplo, tá? Há muitos anos atrás, né, a questão da energia elétrica, ela era de difícil acesso, não era todo mundo que tinha luz, né? Se a gente fosse lá para a Bahia, por exemplo, tinha muitos lugares no interior do estado ali que não tinha luz. Então, com o objetivo de levar a luz para todo mundo, por exemplo, o governo anunciou a isenção de imposto de renda, né? E do IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, para quem comprasse títulos, né, da dívida dessas empresas de energia, com o objetivo de financiar elas, para que elas pudessem fazer toda a infraestrutura para poder levar a luz para o interior do Brasil, né? Então, depende do setor, tá? Então, existem setores que são incentivados, né? Que são as debêntures incentivadas, que é um produto, inclusive, e também tem as debêntures que não são incentivadas, daí essas daí pagam imposto. Então, você pode perceber que existem debêntures incentivadas, como eu posso dizer, são cíclicas na economia, tá? Então, às vezes, o governo quer financiar, sei lá, energia, às vezes o governo quer financiar água, né? Então, se tem alguma empresa que se enquadra nesses requisitos, elas podem financiar suas atividades através de debêntures, tá? Então, as debêntures, né, podem contar com isenção de imposto de renda, no rendimento e no ganho de capital, né, caso estejam enquadrados como debêntures de infraestrutura, que são as debêntures incentivadas. Então, são investimentos que são, entre aspas, seguros, né, pois são negociadas ali no balcão, né, na Bolsa de Valores, e são registradas na CETIP, né, ou no Bovespa Fixo, que é aquela seção na Bolsa que mostra os ativos que são mais seguros. Então, a gente falou de debêntures. O penúltimo assunto é os CRAs, né, que são os certificados recebíveis do agronegócio. Esses aqui são Pedro, irmãos, né, Oi? Sobre debêntures, eu posso considerar debêntures igual ao título público, mas só que de uma privada? E isso, na verdade, é isso aí mesmo que tu falou. A debênture Perfeito, é um título privado, né, na verdade. É um título da dívida de perfeito. uma empresa. Isso aí, tá perfeito.
É isso aí, esse é o raciocínio, tá? Tá, obrigado. De nada. Então, assim, ó, voltando, né, falando do CRA, né, que é o Certificado Recebível do Agronegócio. Então, esse aí é irmãozinho da LCA, tá? Só que esse aí a gente está falando que as LCIs são emitidas por bancos, os CRAs são emitidos por seguradoras, né, por companhias securitizadoras, ou seja, são companhias que possuem direitos em propriedades rurais, tá? São seguradoras, ou seja, aquele cara que fez o seguro de uma propriedade, enfim, são títulos que são financiados por securitizadoras, tá? Então, os CRAs, né, estão vinculados aos direitos creditórios originados de negócios realizados, em sua maioria, por produtores rurais e cooperativas, né, relacionados ao financiamento da atividade agropecuária. Sendo assim, esta é uma forma das empresas do setor captarem recursos. Por exemplo, uma empresa do agronegócio, né, como uma produtora de soja, precisa de dinheiro. Então, ela vai vender as dívidas que ela tem a receber, por exemplo, pagamentos futuros, para uma empresa securitizadora. Essa, por sua vez, né, ela vai emitir os CRAs, né, e vende para investidores como você. Então, você, que é o investidor, vai comprar esse título, emprestando seu dinheiro para o agronegócio e recebe os seus juros em troca. Então, por exemplo, eu tenho lá 800 cabeças de gado, tá? Eu estou precisando de dinheiro. Geralmente, quando o cara compra o gado para receber daqui a 6 meses. Sei lá, o cara compra o terneiro, vai engordar e vai vender para o outro lá, para ele carnear, para mandar para o açougue. Mas eu não posso esperar 6 meses para receber o valor desse gado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso procurar uma companhia securitizadora, né? E vender o meu direito de receber do fulano o gado para ele me dar o dinheiro. Só que aí, nessa brincadeira, a securitizadora ela não tem dinheiro. O que ela faz para ela ganhar dinheiro? Ela gera esses títulos de recebíveis, né, do agronegócio para pessoas comprarem, né? Ela consegue pagar o dono do gado e a diferença, que é o spread, fica com a seguradora, né? E o juro, obviamente, vai ser pago para o remunerador, para o investidor, no caso, né? Então, é uma modalidade diferente da LCI e da LCA, porque, na verdade, quem emite o CRA é a própria seguradora, né? Aquela pessoa que está assumindo o risco dessa operação de intermediar a venda do gado do João e do Pedro, tá? Então, de maneira análoga, o CRI, ele funciona da mesma forma, tá? Eu, Pedro, construí um prédio com 200 apartamentos. Eu vendi os 200 apartamentos financiados, tá? Sei lá, o cara vai pagar em 400 meses. Eu posso vender o meu direito de receber essas parcelas desse financiamento imobiliário para uma companhia securitizadora, ela cadastra um CRI e, porventura, vende para investidores que vão recebendo esses juros em troca da pessoa que está vendendo a dívida, tá? Então, nada mais é do que uma portabilidade de dívida, só que a gente está falando de uma coisa muito grande, tá? Então, o CRI, né, são títulos que são lastreados em créditos imobiliários, tá? Representados em parcelas de um direito creditório. O prazo e as taxas são definidos no momento da compra. Sendo assim, é uma forma das empresas e do setor captarem recursos, tá? Então, pensa assim, ó. Imagina que uma construtora tem vários apartamentos vendidos, tá? Mas os clientes vão pagar em parcelas ao longo de 10 anos. Eu acabei de falar esse exemplo, né? Nem tinha visto no meu próprio slide, mas tudo bem. Então, a empresa quer o dinheiro agora. Então, o que ela vai fazer? Ela vende os pagamentos futuros, né? A securitizadora transforma em recebíveis, né? Chamados os CRIs. Você, que é um investidor, vai lá e compra o CRI, né? Ele é irmão do CRA, que são parentes próximos das letras de crédito ali. Beleza? E nesse caso, qual que seria o ganho da securitizadora? Seria A ela recebe securitizadora, uma ela vai taxa. ganhar, ela ganha na diferença, né? Porque assim, ó, ela compra, vamos supor, tá? O imóvel vale 200 mil. 200 mil reais. Daí ela vai lá e ela paga pro dono do apartamento 150 mil. Ela compra, ela compra com ágio, né? Ela compra com deságio, na verdade. Ela paga menos. Só que na hora dela ofertar para o investidor, ela oferta a 200 mil. É o mesmo valor, é o quanto que vale. Então, a securitizadora, ela ganha na diferença. Não sei se ficou claro. Uhum. Ela compra barato e vende caro. Ela vende esse pedaço ela vende o pedaço do imóvel para os investidores ao valor cheio,
né? Na verdade, quem sempre sai perdendo nunca é o investidor, né? Obviamente. A securitizadora, muito menos. Quem sai perdendo, geralmente, é aquela pessoa que está precisando do recurso, E depois é né? a securitizadora que vai pagar os juros do investidor. Isso aí, perfeitamente. Ela meio que está adquirindo os direitos de recebimento dessas pessoas. Então, por exemplo, o dono do apartamento, ele financiou pro Pedro, tá? O Pedro vai pagar em 30 anos. Só que o dono do apartamento está precisando do dinheiro. Então, o Pedro agora não deve mais para o dono do apartamento. Ele vai dever para a securitizadora. E eu vou continuar pagando minha parcela normal, né? Só que aí, a parcela que eu pagar, uma parte vai ficar com a securitizadora e a outra parte vai ser dividida com as pessoas que compraram a fatia do apartamento. Mas geralmente o lucro da securitizadora, tanto no CRA como no CRI, é no valor de compra e de venda desses ativos, tá? Tá precisando de dinheiro, tu vai pagar, ou tu vai perder. É igual tu querer vender um carro na pressa. Tu tem um carro que vale 30 mil, mas se tá precisando do dinheiro para amanhã, ou tu vai ter que, né, achar alguém que pague o valor da FIP do carro, ou tu vai ter que queimar capital, vender mais barato para uma revenda de carro, por exemplo. Não sei se ficou claro. Ficou. Uhum, show. Maravilha. Isso aí, vão perguntando aí, sempre que tiverem dúvida. Então, assim, ó, né, depois que falado, né, de algum desses produtos de renda fixa, chegou a hora de falar do fundo garantidor de crédito, tá? Tá, Pedro, eu vou aplicar meu dinheiro, sei lá, num CDB. Quem me garante que o banco vai me pagar esse valor? Quem garante é o fundo garantidor de crédito, tá? Ele cobre algumas modalidades de crédito, inclusive os títulos de renda fixa, né? E o FGC é uma entidade, né, que protege o seu dinheiro em alguns tipos de investimento, caso o banco ou a financeira que você investiu quebre. Então, suponha que você tem um carro e fez o seguro dele. Se o carro for roubado, a seguradora vai lhe reembolsar o valor, tá? Você acordou na tua apólice, sob certas condições. O FGC é parecido com o seguro, tá? Ele só vai proteger contra investimentos e depósitos feitos nas instituições financeiras. Então, eu investi, sei lá, 10 mil reais no Bradesco. Bah, mas o Bradesco quebrou. E agora? Quem poderá me defender? O Fundo Garantidor de Crédito, tá? Ele protege, tá, pessoal? Até 250 mil reais por CPF, por instituição financeira. Então, se você tem 1 milhão de reais, tá? No Banco do Brasil, sei lá, tem, sei lá, 250, tu tem 1 milhão de reais ao todo, 250 mil no Bradesco, 250 mil no Itaú, 250 mil no Banrisul, 250 mil, sei lá, no Santander, você vai receber teu 1 milhão de volta. Agora, se você aplicou 1 milhão inteiro no Bradesco, você só vai receber 250 mil. Então, é 250 mil por instituição financeira, por CPF. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma maneira, né, de, de proteger o teu dinheiro, tá? Caso uma instituição que é credenciada ao FGC quebre. Poucas vezes, tá? Eu vi o FGC sendo acionado, tá? Geralmente é com bancos menores, né? Eu não sei se foi o Master esses dias aí que quebrou ou que tomou uma advertência do Banco Central, enfim, estava sendo mal gerido. Mas, por exemplo, para tu emprestar para o Banco Master hoje, você, né, tá disposto a correr um risco maior, ou você vai querer uma remuneração maior, né? Ou os dois, tá? Entre, por exemplo, investir num banco sólido ou num banco arriscado pela mesma remuneração, não faz nem sentido, tá? Então, como eu acabei de falar, né, o valor máximo coberto pelo FGC é de 250k por CPF, né, em cada conglomerado financeiro, tá? Esse limite é válido para a soma de produtos cobertos pelo FGC. Então, tá bem explicadinho. Eu vou mandar esse slide para vocês, tá? Então, ó, o FGC, ele não protege todas as modalidades de investimentos, tá? Por exemplo, depósitos à vista, que são o teu saldo que está investido em conta corrente, né? Depósitos de poupança, eu nem posso falar mais que poupança é um investimento, né, pessoal? Poupança já deixou de ser investimento, acho que faz uns 10 anos. CDBs, né? Os RDBs, que são os irmãos dos CDBs, né? Que são os recibos dos depósitos, as LCIs, as LCAs, as letras de câmbio, né? As letras hipotecárias. Porém, o FGC ele não cobre títulos públicos federais. Alguém aí se arrisca a dizer o porquê que não tem alguma ideia do porquê que o FGC não cobre os títulos públicos federais?
O FGC não cobre os títulos públicos federais porque estes, por sua vez, eles são garantidos pelo próprio governo do Brasil, né? No caso, o governo federal. Então, o governo federal é o garantidor máximo dos títulos. Então, a gente pode dizer que o título público federal ele é o que chega mais próximo do ativo livre de risco, tá? Na prática, não existe ativo livre de risco, né? Todo tipo de investimento ele possui um risco. Mas para você perder dinheiro com título público federal, é só se o país quebrar. Ou seja, só se as instituições do país X forem fracas, por exemplo, né? Tiver muita corrupção, enfim. Mas em vias normais, os títulos públicos federais eles chegam mais perto do que é o próprio ativo livre de risco, tá? Para quem quer se aprofundar mais, né, realmente está estudando para a prova da CEA, né, que tem muito mais conteúdo do que eu estou falando aqui, né? Vai ver no gráfico lá de Markowitz, né? A curva de rentabilidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso daí, né? E lá, nesse gráfico, né, a gente consegue chegar no ativo livre de risco. Só que esse ativo em teoria existe, né? Aquele ativo que você não tem chance nenhuma de perder, mas na prática ele não existe, né? Então, na prática, esse ativo no gráfico ele fica meio com uma bolinha em branco ali, porque é um ponto impossível de se atingir. Então, falei de FGC, falei aqui dos títulos públicos federais, porque eles não são cobertos pelo fundo garantidor, tá? Eu vou deixar o link aqui do site para quem quiser acessar. E continuando, né? Como que os ativos aí de renda fixa, eles são precificados, tá, pessoal? Então, na verdade, a gente pode dizer que eles são marcados a mercado, tá? Então, os ativos de renda fixa é o processo de atualizar diariamente o valor de um título com base no preço que ele teria se ele fosse vendido hoje no mercado. Traduzindo, pessoal, eu tenho um título de renda fixa, tá? Eu emiti, sei lá, um título público federal na data de hoje, tá? Hoje é dia 22 de outubro. Então, a taxa de juros está 15%, né, ao ano. A gente tem aqui um prazo sei lá, 3 anos para o título. Só que aí amanhã a taxa de juros subiu para 18%. O que isso significa? Uma catástrofe na economia, né? Mas enfim, em linhas gerais. Se isso sobe para 18% ao ano, o valor que esse título ele tinha, ele já não tem mais. Ele aumentou. Por quê? Porque antes o título estava pagando 15%, agora a nova rentabilidade é 18%. Então, aquele título que você comprou a 15%, ele já está defasado. Então, para que você não tenha perca financeira, né, todos os ativos de renda fixa eles são marcados a mercado, tá? Eles são marcados de acordo com as oscilações econômicas, tá? Então, a marcação a mercado, né, em ativo de renda fixa é o processo de atualizar diariamente o valor do título. Então, quando você compra um título de renda fixa, como um tesouro pré-fixado, um CDB de longo prazo ou uma debênture, eles têm o valor que você pagou, mas esse valor não é fixo ao longo do tempo. Ele sobe e desce de acordo com a taxa de juros, né? Então, na prática, né, se os juros do mercado eles caem, o preço do título sobe. E se os juros sobem, o preço do título cai. Então, a taxa de juros e o preço do título, eles são de grandezas, né, inversamente proporcionais. Fazia tempo que vocês não viam esse termo, né? Geralmente termo de regra D3, né? Mas é estabelecida uma relação inversamente proporcional entre juros e o preço. Então, se o juro do mercado sobe, o preço do título cai. Por quê? Porque, por exemplo, o meu título de R$1.000 a 15%, eu não preciso, se eu for comprar um outro título amanhã, por exemplo, tá, que esteja 18% ao ano, eu pagar, sei lá, R$800 vai produzir o mesmo efeito daquele título de 1.000. Não sei se ficou claro, pessoal. Mas na prática, é basicamente você ajustar o preço do título, ou seja, o valor que você precisa investir, para quando chegar no final do prazo, ele ter o mesmo valor do lado quando você comprou o teu título. Então, por exemplo, eu investi R$1.000 a 15%, vai dar, sei lá, 1.150. Exemplo, tá? Então, se a taxa de juros subiu para 18% ao ano, então significa que, tá? Pessoal, é só um exemplo, tá? R$800 vai produzir os mesmos 1.150 no final do período. Então, a marcação a mercado não deixa o investidor perder poder de compra com o investimento, tá? É a maneira mais segura. Então, aqui o próprio exemplo que eu dei, né? Você compra um tesouro pré-fixado, né? Pagando R$1.000 para receber 1.300 daqui a 5 anos, né? Que tem um rendimento fixo aí de 6% ao ano. Mas se no dia seguinte a taxa de juros do mercado subir para 8%,
os novos títulos vão pagar mais do que o seu. Então, se você quiser vender hoje, os investidores vão querer um desconto no teu título. Ou seja, ele vale menos. Né? Por quê? Porque subiu a taxa de juros. Não sei se ficou claro, se tem alguma dúvida quanto a isso. E como é que os juros, né, são formados no Brasil, já que a gente está falando de juros? Então, a taxa de juros é formada por alguns fatores econômicos, tá? Entre eles, econômicos, políticos e internacionais. Mas a base de tudo isso aí é a nossa taxa Selic, tá? Que ela é definida pelo Banco Central. Então, a Selic, né, é um sistema especial de liquidação e custódia, né, de ativos do Banco Central. É a taxa básica de juros da economia. Ela é definida pelo Copom, né, que é o Comitê de Política Monetária, que é uma ramificação do Banco Central, falei lá na primeira aula, e se reúne a cada 45 dias. Então, você vê lá a cada 45 dias uma reunião que vai definir aí se a taxa de juros vai subir, vai descer, por que não subiu, por que não caiu, por que se manteve a mesma, né? Geralmente aí o Copom tá lá o presidente do Banco Central, o presidente do Conselho Monetário Nacional e algum diretor do Banco Central que é elegido pelo próprio presidente do Banco Central, tá? Então, como é que o Copom, né, ele define a Selic? Então, o que ele analisa para poder definir a Selic? Então, a gente tem aqui a inflação, né? Então, a inflação ela é medida pelo IPCA, né? Para quem não lembra, é o índice de preços do consumidor amplo, tá? Eu falei isso na segunda aula. Então, se a inflação está alta, o Banco Central, né, tende a aumentar os juros para poder desaquecer a economia e conter os preços, tá? Quando a gente sobe o juro, o crédito fica mais caro. Se o crédito está mais caro, a gente tem menos investimento, tá? Qual o outro fator, por exemplo, crescimento do PIB. Então, se a economia está fraca, ou seja, tem pouca, a economia tá fria, por exemplo, não tem movimentação, o Banco Central ele reduz o juro, né? Quando ele reduz o juro, estimula-se o crédito, tá? E, consequentemente, o consumo. Então, sei lá, o empréstimo que tu ia tirar 10% ao mês, tu vai tirar a 3%. Então, você concorda que vai pagar um juro menor, isso vai incentivar você a tomar crédito, tá? O crédito vai ficar mais barato. Antecipar o consumo fica mais barato. O câmbio também influencia na Selic, né? Ou seja, juros mais altos atraem capital estrangeiro, tá? Então, se o juro tiver alto, né? Mais pessoas, mais estrangeiros, por exemplo, vão querer trazer dólares para o Brasil, por exemplo. Então, vamos supor, tá? Nos Estados Unidos estão pagando 2% ao ano, exemplo. E aqui no Brasil estão pagando 5% ao ano. Então, o cara que está lá nos Estados Unidos vai querer trazer dinheiro para cá. Então, isso influencia também a Selic, tá? O cenário internacional, por exemplo, juros, igual que eu acabei de falar, né? Juros americanos, guerras, crise, crescimento global também afetam as nossas decisões internas, tá? E por fim, mas não menos importante, foi das contas públicas, tá, pessoal? Desconfiança fiscal também pode exigir um juro mais alto para compensar o risco de emprestar para o governo, tá? Então, essa foi a minha explanação aí sobre alguns títulos de renda fixa, tá? Espero que tenham gostado. Não sei como a gente está de tempo aqui hoje, 10 para 6. Eu acho que eu vou deixar para mostrar aqui. Agora já saiu aqui. Vou deixar para mostrar melhor assim os produtos de investimento aí. Quando eu estiver falando de fundos de investimento, eu já mostro tudo junto para vocês também, tá? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Qualquer coisa podem me mandar mensagem no grupo lá. Eu vou disponibilizar a lâmina dessa aula de hoje, tá? Não havendo dúvidas, eu dou essa aula como encerrada. Certo, pessoal? Essa semana vai ter atividade